Novamente estamos prontos para seguirmos com a leitura do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Fogo purificador. Diz André Luiz, à distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas da desolada região. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. Muitos relatos históricos, filosóficos ou religiosos são levados à conta de fantasias, atribuídas aos literatos que dão asas aos seus sonhos e visões mirabolantes, na maioria das vezes. No entanto, muitas dessas presumíveis ficções tornam-se realidade, comprovadas que são pela tecnologia ou pelo testemunho idôneo de espíritos de escola, quando se trata de questões espirituais. É por isso que Kardec não critica os livros considerados por muitos como fantasiosos, como a Bíblia, no caso da criação do mundo em 6 dias. Devemos concluir então que a Bíblia é um erro? Não, mas que os seres humanos se enganaram em sua interpretação. Livro dos Espíritos, a sua questão 59. O codificador interpreta essa afirmação bíblica como alegórica, atribuindo a cada um desses dias períodos de muitas centenas de milhares de anos. O livro A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, o pai da poesia italiana, nascido em 1265 e falecido em 1321, considerada uma das melhores obras da literatura mundial de todos os tempos, orgulho da latinidade, também é enquadrada entre os livros de ficção, embora suas referências sobre céu, purgatório e inferno sejam aceitas por muitos seguidores do cristianismo. Neste livro, o autor fala que os condenados às penas do inferno são laçados nas fogueiras que ardem eternamente, sem destruir os corpos, sem falar de outros tipos de suplícios. Esse aparente absurdo, chamas que queimam sem destruir os corpos, também foi ridicularizado por seguidores de algumas filosofias. No entanto, André Luiz nos fala sobre o fogo higienizador, que desencadeia enormes fogueiras que desentregam os miasmas deletérios das zonas tenebrosas criadas pelas mentes doentias de milhões de espíritos nessas regiões, locais em que eles vivem dias ou milênios. Mas conforme nos diz esse mestre espiritual, essas lavadeiras envolviam a turba desarvorada nas regiões inferiores, causando-lhes sofrimentos horríveis, sem, no entanto, ocasionar-lhes a morte, pois o espírito é indestrutível. Tanto isso é verdade que esses espíritos tentaram assaltar o posto de socorro nessa região, para se defenderem do fogo que se aproximava. Mas seus intentos foram frustrados devido às barreiras magnéticas que defendiam essa instituição socorrista. Só eram amparados os que demonstrassem condições de serem internados, o que se constatava pela irradiação do corpo perispiritual, característica segura para esse tipo de identificação. Se não seria o caos dentro dessa instituição. Para escapar do fogo purificador, a Casa Fabiano, como é denominada esse ambiente, no seu conjunto foi transferida para um local inacessível a esse fogo, em regiões mais elevadas. Posteriormente, retornou à região para a qual ela fora criada. Leiam o livro, escutem, está aqui no canal. Vemos por essas revelações espíritas que nem tudo é inverossímil nas afirmações dogmáticas de algumas religiões. Apenas os detalhes. Por exemplo, o Espiritismo também admite os sofrimentos dos espíritos que perambulam nas regiões umbralinas mais densas e abismais, subcrostrais, abaixo da crosta terrestre, conforme nos fala Bezerra de Menezes no livro Nas Fronteiras da Loucura, também está aqui no canal, psicografado por Divaldo Franco. Só que não eternamente, mas sim transitoriamente, enquanto perdurar o ódio e as paixões inferiores, o que pode durar dias ou milênios. Repetimos, o socorro virá quando o sofredor arrepender-se dos males praticados e demonstrar sincera disposição de repará-los, o que modifica o seu padrão vibratório. Naturalmente, meus amigos, à medida que ele se arrepende,
O seu padrão muda e ele flutua. Ele sobe o padrão e pode ser então socorrido. Continuando. A condição mental identifica-o com a luz ou com as trevas, de acordo com a irradiação do corpo perispiritual. É bom lembrar que o inferno admitido por algumas crenças cristãs não é a sua invenção, mas a cópia exagerada, em muitos sentidos, do inferno pagão, conforme consta do livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 4, de Allan Kardec, também presente aqui no canal. Pelo que foi exposto, é necessário que iniciemos a nossa transformação moral para não sermos surpreendidos nessas regiões purgatoriais, sem a roupagem de amianto de nossas transformações morais, até que possamos ingressar nos planos maiores. Esse ingresso será mais cedo ou mais tarde, de acordo com as nossas disposições de vencermos as nossas paixões inferiores e nos dedicarmos às conquistas morais e intelectuais. Jesus disse: nenhuma ovelha será perdida. E Jesus nos deu a receita para que a gente não caia numa situação dessa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. Então, no dia em que nós só fizermos às pessoas aquilo que queremos que façam a nós mesmos, não correremos esse risco jamais. Estaremos vivendo num paraíso de fraternidade. É tão simples. É só fazer para os outros aquilo que queremos que nos faça. Não é simples? Não é fácil? Pensem nisso. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na sequência deste livro.